Olá, tudo bem? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você alguma vez já pensou em abandonar sua fé e desistir? Eu vou lidar com essa pergunta com relação à minha própria vida. Diante de Deus, eu nunca pensei, eu nunca cogitei desistir da minha fé. Porque para mim não é algo que eu posso desistir. É algo que eu vivo, em que eu existo. A fé em Deus para mim é algo que não tem como eu respirar sem, não tem como eu viver sem. Então, por crer dessa forma, quando eu estava seguindo corretamente, eu sabia que Deus estava comigo. E quando eu errava, ou quando eu pecava, ou quando eu estava em um caminho mais complicado, numa fase mais rebelde, eu sabia que Deus estava comigo. Porque independente de eu estar praticando a justiça ou de eu cometer um pecado, Deus estava ali, porque eu era filha dele. Eu nunca deixei de ser a filha do meu pai, a filha do meu Deus. Nunca, nunca deixei. E eu tô te falando isso não para você sair por aí pecando e achar que tá tudo bem, não. Porque os pecados, eles trazem consequência. Não é Deus nos punindo, mas há consequência para o pecado praticado. E às vezes dolorosa. Mas Deus sempre estava ali comigo. Deus sempre estava. Eu nasci em um berço cristão. Eu me considerava cristã. Mas, irmãos, depois dos 25 anos, 26 por aí, eu fui descobrir que eu não era cristã, eu era crente. Eu cria em Deus, né? Eu cria em Deus. Mas eu nem conhecia Cristo direito, porque o que eu sabia sobre Cristo era muito superficial. E o Senhor começou a tocar o meu coração. E eu comecei a querer mais, comecei a querer me aproximar mais de Deus, ter mais experiência com Ele. Então, no final de 2023, eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar a jejuar, que eu ia começar a buscar, que a minha vida não ia ser só aquilo, que eu queria ter experiências com Deus, o Deus que eu conhecia de ouvir falar. E foi então que eu comecei a jejuar. Mas se você me perguntar quanto tempo eu jejuava, eu já ouvi muitos vídeos na internet e as pessoas falam sobre o quanto de tempo que realmente é jejum e o que eu devo deixar ou comer ou deixar de comer para ser um jejum. Queridos, não é assim. Não é o sacrifício, é o coração. Eu comecei a jejuar 10% do meu dia, dava em torno de 2 horas e 40 minutos. Então, eu acordava, por exemplo, às 7 e até às 7, 8, 9, 40 em jejum. E nesse tempo que eu fazia, eu lia a Bíblia, eu orava, eu cantava, eu meditava. E terminava às 2 horas e 40 de jejum ali, pronto. Eu entregava, o Senhor orava, entregava e continuava o meu dia. Olha, eu vou te falar. Deus começou a derramar algo inexplicável na minha vida através desse jejum. O desejo de buscar aumentou, a vontade de falar, de entender a palavra aumentaram. E eu continuei a jejuar. E eu aumentei as horas de jejum, mas eu comecei a ter experiências com Deus, e sonhos e libertação. E o Espírito Santo começou a derramar no meu coração
o entendimento. Irmãos, às vezes assim, ele me fazia lembrar de algum versículo e ao mesmo tempo ele já ia me explicando aquilo no espírito, o que era aquilo, sobre o que falava. E ele foi me explicando, me ensinando no espírito. Isso caía igual um download na minha cabeça. E eu entendia, e aí eu ia para a Bíblia e lá estava tudo lá, embasadinho, fundamentado na palavra. E o Senhor foi me mostrando o que era a unidade do corpo de Cristo. O que Ele espera da igreja, do corpo, principalmente para esse tempo. A submissão, a rendição, a humildade, a mansidão. E Ele foi me ensinando e foi me ensinando. Me ensinou sobre reino, sobre justiça, sobre o governo de Deus dentro de mim. E ao mesmo tempo Ele ia me libertando. Ele me libertou, porque Ele passou a viver em mim. E a vida que vence o mundo estava sobre mim. E ela foi vencendo o pecado, foi vencendo, irmãos, de um jeito que não era eu, era o Senhor fazendo. E Ele foi mudando e foi mudando. E aos poucos eu fui conhecendo Cristo e fui me tornando de fato uma cristã. Hoje eu tenho o entendimento que eu habito em Cristo e Cristo habita em mim, que eu sou um só com Ele e que o que Ele é, sou eu neste mundo, e que o que eu preciso é de fé para manifestar o que Ele é dentro de mim. Eu preciso de fé e de rendição para que Ele seja manifesto nas minhas ações, no meu comportamento e no que eu sou. E é essa pequena resposta que eu tenho. Ele para mim é tudo. E eu nunca pensei em abandonar a minha fé e nem deixar esse Deus. Porque para mim, eu e Ele somos um. E hoje isso é muito mais forte, porque hoje eu entendo essa unidade. Antes eu nem entendia, mas nunca cogitei largar. E hoje eu entendo. E agora a minha cogitação é muito menor, porque agora eu sou um com Ele e Ele é um comigo. E nós somos um com o Pai. E esse entendimento me traz paz todos os dias, me traz constância. Eu acordo de manhã e eu sei disso. Eu sou um com Ele, Ele é um comigo e nós somos um com o Pai. Isso é a segurança dos servos, dos filhos do Senhor. Amém?